O governo Lula vai gastar quase 200 milhões de reais num contrato de comunicação para analisar emoção e sentimento dos brasileiros nas redes sociais. E aí, eu vou trabalhar pro Lula agora, analisando emoções? Será que as ferramentas para analisar as emoções nessa licitação do governo vão ser as mesmas coisas que eu falo aqui no canal Metaforando? Será que os militantes de internet que atacam o canal Metaforando em prol da ciência vão começar a atacar o Lula também, taxar ele de pseudocientista por gastar 200 milhões em análise das emoções e dos sentimentos? Vamos com calma, vamos ver tudo isso e muito mais aqui nesse vídeo. Vem comigo! Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Vitor Santos, eu sou especialista em comunicação e comportamento não verbal e você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. E sim, nós vamos falar hoje sobre a mega licitação. O governo atual do presidente Lula vai realizar um investimento de quase 200 milhões de reais no setor de comunicação, o maior investimento, a maior licitação feita até hoje na história da Esplanada, para focar em análise de sentimentos. Isso é justamente isso que está inclusive na licitação, não sou eu que estou inventando esse termo não. Análise de sentimentos, análise de emoções. Vendo esse tipo de coisa, algumas perguntas surgem, né? Por que o governo vai fazer esse tipo de investimento, né? O que eles ganham analisando os sentimentos e as emoções do público brasileiro? Qual é o objetivo final? Eles querem analisar as emoções e sentimentos com a finalidade de quê? O que motivou essa análise, né? O que aconteceu que gerou no governo a necessidade de saber quais emoções e sentimentos o público brasileiro está sentindo, quais técnicas e ferramentas o governo vai utilizar, né, que está comentado nessa licitação. São as mesmas ferramentas de análise de sentimentos, por exemplo, que eu passo aqui no canal Metaforando, que eu já passei aqui, que eu já ensinei vocês aqui no canal. E uma perguntinha interessante, né? O que esses web militantes aí, a galera que é cientificista não cientista, ok? Cientificista é você usar a ciência como se fosse um deus e geralmente associar a ciência a uma ideologia sociopolítica. Ciência é você validar hipóteses, tá certo? Por meio do método empírico. Então, cientificismo não tem nada a ver com ciência. Então, o que essa galera, os cientificistas que atacam o canal Metaforando, os web militantes aí que atacam a gente dizendo que o Metaforando é pseudociência, o que eles vão fazer agora que o Lula está investindo 200 milhões em análise de sentimentos? Será que essa galera vai começar a atacar o Lula da noite pro dia? Olha, acho que você não precisa nem ser Metaforando para poder dizer que muito provavelmente eles não vão fazer isso. Provando mais uma vez que a questão deles não é consciência, não tem nada a ver com ciência, enfim, mas sim com política. É mera politicagem. Eles não atacam o Metaforando porque eles têm críticas científicas, mas sim porque na visão deles eu sou uma pessoa de diferente espectro político deles e vale a pena bater em mim para ganhar visualização, número, enfim. Vamos falar sobre tudo isso. Vem comigo que esse vídeo tá muito interessante. Pois muito bem, vamos à notícia então, né? Governo Lula vai gastar 197 milhões em contrato de comunicação. Essa é a notícia. Aqui eu peguei uma notícia da revista Oeste, mas você tem aí notícias também, por exemplo, do jornal O Globo, que também está falando o mesmo orçamento, investido e focado em análise dos sentimentos, tá certo? Tem também o jornal Estadão, enfim, mostrando também que o governo Lula vai investir esse mesmo valor, né, 197 milhões, focado ali na análise de sentimentos do público brasileiro. Então, essa é a notícia. O governo atual, o governo Lula, quer saber quais são os seus sentimentos, quais são as suas emoções, o que é que você está sentindo em relação ao governo. Perceba que não é a sua opinião, eles não querem saber o que você está dizendo, quais são as suas palavras, mas sim quais emoções ou quais sentimentos você está sentindo. Então é o que a gente sempre falou aqui no canal Metaforando. A análise do comportamento não verbal é você entender, além das palavras da pessoa, vendo ali a forma que ela falou, a escolha de palavras dela, a expressão facial, o gesto. Então, para além do que ela disse, o que ela sentiu quando ela disse aquilo, tá certo? É o que a gente sempre falou aqui no canal Metaforando, então até agora, total alinhado com a ideia aqui. E quando eu falo total alinhado, significa teoreticamente, a teoria, né, as técnicas apresentadas aqui nesse projeto, nessa licitação, estão alinhadas com as mesmas técnicas que eu sempre apresentei aqui no canal Metaforando. Mas vamos ler a notícia aqui. Empresas escolhidas em licitação devem utilizar inteligência artificial para monitorar a emoção e o sentimento dos brasileiros nas redes sociais. Tem outro trecho aqui de uma outra notícia sobre o mesmo tema dizendo, né, que essa é a maior licitação da história da Esplanada para o setor de comunicação. E aqui já de início o objetivo seria combater a desinformação e as fake news. Esse é o objetivo que é explicado ali, que é feito como justificativa. O que teria então motivado essa pesquisa, né, essa ideia do governo Lula de querer saber quais sentimentos as pessoas estão sentindo, de monitorar isso agora, teria sido então uma queda de popularidade, né? Olha só, a percepção dos brasileiros sobre o governo Lula. Uma pesquisa da Atlas Intel, divulgada em 7 de março aqui de 2024, mostrou uma queda na avaliação dos brasileiros em relação ao governo Lula em 2024. Atualmente, a imagem do presidente
é negativa para 49% dos entrevistados, enquanto 47% veem a imagem do Lula de forma positiva. Em comparação com janeiro, houve uma inversão nesses números. Janeiro, então, era 53% de avaliação positiva e 45% de negativa. Então agora virou, né? Agora tem mais gente avaliando negativamente o governo Lula e menos gente avaliando ele positivamente, conforme aqui as notícias, não é? E aí finaliza aqui dizendo, né, que está subindo consideravelmente as avaliações negativas em relação, por exemplo, à segurança pública no governo Lula. Então, basicamente o que a matéria está dizendo para a gente é que tem cada vez mais pessoas insatisfeitas, né? Do ponto de vista sentimental, elas estão sentindo emoções negativas pelo atual governo da gestão Lula. Isso teria sido, então, a motivação para o governo querer entender as emoções ali que o público está sentindo. Então, basicamente, a licitação destaca que essas empresas devem usar inteligência artificial. Foram 4 empresas ali que venceram, né, a licitação, né, que vão estar atuando com isso, mas elas vão usar inteligência artificial para análise das emoções e dos sentimentos. Tá, certo? Análise das emoções e dos sentimentos dos brasileiros sobre o governo Lula. E, inclusive, o que deixou bem caro esse contrato foi justamente o uso da inteligência artificial, né? O uso da inteligência artificial é o mais caro de todo o contrato, montante é de 71,5 milhões, né? Focado ali no uso de inteligência artificial. E esse monitoramento das emoções, né, por inteligência artificial prevê a análise de comentários em idiomas diferentes. Tá certo? Então, basicamente, vai focar ali a análise em comentários. Vamos lá, então, o que é a análise de sentimentos que vai ser feita, né, que vai ser utilizada aqui? Eu juro que eu procurei pra caramba mais informações sobre essa licitação, sobre quais técnicas vão ser utilizadas por cada uma das empresas. Eu não achei as empresas dizendo especificamente, olha, eu vou utilizar a técnica tal, tal, tal. Porém, se a gente pegar a análise de sentimentos de forma geral, o que é, né? Quando a gente fala de machine learning, inteligência artificial, o que compreende a sentiment analysis, né? Ou a análise de sentimentos? Consiste basicamente em fazer uma análise por meio das palavras da pessoa. Pode ser uma mensagem de texto, enfim, pode ser o discurso da pessoa, pode ser uma mensagem por celular, pode ser uma postagem no Twitter, enfim. Observando as palavras que a pessoa disse, aplicar determinadas técnicas de análise emocional para entender se a pessoa está sentindo emoções positivas ou emoções negativas ao escrever aquela mensagem, aquele texto, aquela publicação, tá certo? De maneira super resumida é isso. Tem uma definição aqui na página de Sentiment Analysis da Amazon, tá? Porque a própria Amazon usa o serviço de análise de sentimentos. E é descrito da seguinte forma, ó: a análise de sentimentos é o processo de analisar um texto digital para determinar se o tom emocional da mensagem é positivo, negativo ou neutro. As ferramentas de análise de sentimento podem escanear esse texto que a pessoa publica na internet para determinar automaticamente a atitude do autor em relação a um tópico. E essas empresas, né, empresas de grande porte como a Amazon, usam os insights da análise de sentimentos para melhorar o atendimento ao cliente e aumentar, né, melhorar a reputação da marca. Então a análise de sentimento hoje é feita para você entender que emoção as pessoas sentem em relação a você, pela forma que elas dizem, as palavras que elas dizem ali. Existem várias técnicas específicas para fazer essa análise léxica, né? Análise das palavras, e determinando então qual emoção o seu público sente, você pode saber como é que você aborda eles, né? Por exemplo, sempre que eu uso muitas gírias no meu vídeo, eu percebo que tem mais comentários conduzidos de uma forma que dão a entender que as pessoas estão sentindo emoções negativas. Então, vou parar de usar gírias para que os comentários passem a ser ali emoções positivas e eu passe então a aumentar a minha reputação para com o meu público, tá certo? Essa é mais ou menos a ideia. Essa é a vantagem de você realizar a análise de sentimentos, né, em larga escala, por exemplo, como está sendo proposta aqui. É você entender quais emoções o seu público está sentindo em relação ao que você está fazendo, para que você altere as suas decisões, né? Passe a se comunicar de uma outra forma para mudar também as emoções e sentimentos do seu público. Então, via de regra, a análise de sentimentos, quando se fala em inteligência artificial, machine learning, tá certo? Sentiment analysis diz respeito à análise textual, ok? E aí tem várias técnicas, ver se a pessoa, por exemplo, repete a palavra, né? Isso é uma técnica para aferir, por exemplo, emoções positivas. Isso é comentado, inclusive, no Criteria Based Content Analysis, que eu já citei aqui no canal Metaforando inúmeras vezes. Isso é comentado no capítulo sobre Content of the Verbal Message, no Getting to the Truth. Então, uma técnica, por exemplo, é a repetição de palavra. Se a pessoa repete uma palavra, né, uma determinada palavra mais de uma vez,
Dependendo do contexto que aquela repetição de palavras ocorreu, você pode determinar que como ela repetiu várias vezes aquela palavra, ela está se sentindo feliz. Claro, dependendo do contexto, né? Eu vou lá e falo assim, nossa, que legal, o Metaforando fez um vídeo novo. Nossa, fico muito feliz, mal vejo a hora de chegar em casa, o Metaforando já vai postar vídeo. Sempre que eu tô no meu trabalho, eu falo com as pessoas, ei, saiu vídeo novo do Metaforando. Então, pela repetição de palavras num contexto, né? Obviamente você tem que analisar o que a pessoa tá falando, né? Não é só analisar como ela falou, mas num contexto desse, o fato da pessoa repetir a palavra Metaforando várias vezes me indica, né? Nesse contexto dessa mensagem que eu acabei de colocar aqui hipoteticamente, me indica que ela está sentindo emoções positivas, ok? É um dado da realidade que eu obtenho por meio da técnica de análise de sentimentos. E aqui é interessante, pessoal, se você começar a pegar os papers, né, as referências, são muitas referências utilizadas geralmente nas pesquisas para fazer esses sistemas de análise de sentimentos, né? Então, como eu falei, análise de sentimento por meio do texto já é algo estruturado, não é algo que inventaram agora. E tem muita base teórica. Tudo aqui que vocês estão vendo é uma base de referências de artigos e pesquisas científicos, então é um referencial teórico gigante que sustenta, né, e suporta essas análises de sentimentos que eu estou narrando para vocês nesse vídeo aqui. E é interessante, né? Um dos livros que eles usam como referência, que é um livro bem bacana, é esse daqui, ó, é o Emotions in Social Psychology, Essential Readings, né? É uma das referências utilizadas para o desenvolvimento da análise de sentimentos, né? Para o desenvolvimento desses sistemas de análise de sentimentos. E se a gente pega essa referência aqui, né, o Emotions in Social Psychology Essential Readings, se a gente pega essa referência e checa ela no original, a gente tem lá na página 26, no começo desse livro, quando ele ainda está definindo o que são emoções, né? Como identificar emoções, enfim, esse livro é um livro referência no campo das pesquisas dos afetos, das emoções humanas. Então, lá na página 26, quando ele vai falar pra gente, né, ainda comentando sobre quais são ali insights, né, sobre o que são emoções, ele fala assim, basicamente, no começo, né? Normalmente, ordinary people know a great deal about emotions, né? As pessoas geralmente sabem muitas coisas sobre emoções, né? Quando é mostrado para elas emoções ali naturais, né, fotografias de emoções ou emoções posadas, a pessoa fingindo que está ali sentindo uma emoção, as pessoas ao redor do mundo podem facilmente, né, de maneira bem confiável, nomear a emoção que está sendo expressada, apenas vendo uma fotografia, né, por meio do comportamento ali facial. Né? Uma fotografia você não tem palavra, você não tem som, você não tem texto, você tem apenas a expressão facial. E a pesquisa que é utilizada como referência para fazer essa afirmação, olha lá, quem aparece ali é o Ekman, o Friesen e a Ellsworth. Fala aqui, né, pessoas de várias culturas, né, concordam que cada emoção, né, cada uma das emoções geralmente segue um pattern, né, um padrão particular ali de antecedentes ali abstratos, tá certo? E mais uma vez vai citar o Ekman como referência. E vai falar também nessa página 26 que muitas pessoas concordam, né, ao redor do mundo com outros critérios, como por exemplo o controle das expressões, né, enfim, quem vai falar aqui que é possível diferenciar entre emoções positivas e negativas. Então, isso é algo que é utilizado num livro que é referência para a criação desses sistemas de análise de sentimentos, e essa análise de sentimentos é o que vai ser usado agora pelo atual governo Lula. Então, vamos lá, primeira coisa, tem relação o que vai ser utilizado aparentemente por essas empresas, nessa mega licitação, com o que a gente fala aqui no canal Metaforando? Galera, tem total relação, que a gente sempre falou aqui no canal Metaforando, que dá para você analisar qual emoção uma pessoa está sentindo, apesar, né, para além da mera análise do que a pessoa está dizendo, mas a gente nunca fala que é necessário descartar, não descarte as palavras da pessoa, foque apenas na linguagem corporal. Isso nunca foi falado aqui no canal Metaforando. Pelo contrário, a gente sempre falou do contexto, congruência e combinação, os 3 Cs da análise da linguagem corporal. Então, é necessário levar o contexto, é necessário ler o que a pessoa disse, ouvir o que a pessoa está dizendo. Mas a gente prega, desde o começo do canal Metaforando, a análise das emoções. Não apenas pelas microexpressões faciais, mas também por meio do texto. Quantos vídeos aqui no canal, gente? Um dos vídeos mais assistidos do canal é um vídeo que eu falo sobre como analisar o comportamento desonesto, né? E a análise do comportamento desonesto envolve também a análise das emoções. Como analisar por meio da mensagem, né? Tenho vídeos aqui fazendo análise de discurso, sobre como falar de uma maneira, né? Como colocar palavras ali que soem emocionantes, né? Que emocionem os outros. Então, a gente fala desde sempre no canal Metaforando sobre como analisar as emoções e não apenas pelas expressões faciais. Existe aí uma miríade de vídeos no canal Metaforando falando sobre a análise das emoções, análise do comportamento desonesto, tá certo? De emoções positivas, negativas, confiante, insegurança, tudo isso por meio da análise das expressões verbais ou da expressão textual da pessoa, da mensagem, do texto, daquilo que a pessoa falou. Então,
tá totalmente dando match, né? Totalmente de acordo. E aqui, detalhe, eu não estou elogiando o atual governo nem nada. A minha investigação é apenas sobre as ferramentas que vão ser utilizadas. A gente consegue ver que sim, né, tem uma grande paridade com aquilo que é falado aqui no canal Metaforando. E uma outra coisa que a gente sempre falou é isso aí, né? A gente sempre falou que é necessário, é extremamente importante, é extremamente relevante, é valioso para você analisar e saber quais emoções as pessoas ao seu redor estão sentindo. A gente sempre falou isso desde o começo do canal Metaforando. Não obstante, tá aí, né? O atual governo investindo quase 200 milhões de reais apenas para analisar sentimentos e emoções dos outros, né? Para saber o que o público está sentindo, o eleitorado, enfim, a população brasileira. Então, se não fosse algo relevante, se não fosse algo importante assim, você acha mesmo que ia ocorrer uma decisão de investir quase 200 milhões para analisar a emoção, para analisar sentimento alheio? Novamente, você não precisa gostar do Lula, nem atacar, nem amar ele, nem nada do gênero, mas faça uma breve análise de orientação de realidade. Se não fosse algo relevante, embasado, você acha que o cara ia investir 200 milhões, a maior licitação da história da Esplanada, para saber que emoção o público está sentindo? Você pode falar o que você quiser, que gasto dinheiro à toa, tá certo? Não estou discutindo isso. O que eu estou dizendo é a relevância disso, o quanto que é importante você saber ali, entender as emoções do público ao seu redor. E um outro ponto é aquilo que a gente sempre falou, né? A análise do sentimento, ela não é apenas a palavra da pessoa, né? As análises que vão ser feitas nas redes sociais aqui, elas não vão monitorar apenas qual foi o texto, mas sim quais emoções as pessoas sentiram. A gente sempre falou que é muito importante, além de você saber que emoção a pessoa está sentindo, de que é relevante você diferenciar a palavra, né, a mensagem que a pessoa emitiu, da sensação, da emoção que ela demonstrou, que ela sentiu naquele momento. A gente sempre falou isso desde o começo. Repito, já fizemos vários vídeos aqui no decorrer do canal de análise por texto, análise de mensagem de texto, análise à distância, análise verbal, análise de discurso, sempre com o intuito de entender as emoções, sentimentos e até mesmo o comportamento, se a pessoa estaria com medo ou com medo e mentindo, ou com medo e tentando enganar, enfim. A gente sempre falou disso, de análise dos sentimentos e emoções nas palavras, além do comportamento facial. E aí isso tudo me leva para um questionamento final, né? A galera que geralmente me ataca aqui na internet, que é uma galera que capitaliza na internet, cresce ali, se colocando politicamente, sendo ali uns grandes militantes, né? O pessoal que mais me ataca se motiva e se apresenta muito mais na internet politicamente do que fala sobre o comportamento facial, sobre o foco dos ataques deles, né? Pode ver aí, as pessoas mais famosas ou a pessoa mais famosa que ficou mais conhecida ao me atacar é um baita de um militante. O foco do cara é falar de política. E calhou justamente do cara ser um grande eleitor do Lula. Mas aí surge uma grande questão, né? O sujeito é ali um grande militante, travestido ali de comediante. E o sujeito vai lá e fala que tá fazendo a coisa em prol da ciência, né? Não, nós precisamos criticar. Faz toda uma campanha, né? Os amiguinhos dele entram na campanha porque, afinal de contas, a campanha é a favor da ciência. Precisamos mostrar que não existe análise das emoções, de que não dá pra saber que emoção a pessoa tá sentindo nunca, jamais. Isso é pseudociência, isso é do mal, isso deve ser combatido, fraude. Mas pera lá, bicho, qual vai ser o seu discurso agora, cara? Porque agora o papai Lula tá investindo 200 milhões diretamente em análise de sentimentos. Você pode usar a maquiagem, a ginástica mental que você quiser, tá certo? Mas tá escrito lá, análise de sentimentos, análise de emoções. Ah, mas não é expressão facial. E daí? Eu não falo só de expressão facial. A minha especialização é expressão facial, mas desde o começo do canal Metaforando eu falo, tem inúmeros vídeos focados em analisar o texto, a mensagem verbal, o que a pessoa falou, o que a pessoa digitou. Tem até vídeo sobre análise de mensagens aqui, né? E aí surge a questão, se esses caras são tão pró-ciências assim, mas os caras são a favor da ciência, a verdade, será que esses caras vão começar a atacar o Lula? Vão começar a taxar o Lula de pseudocientista? Lula tá usando pseudociência, Lula tá investindo 200 milhões, a maior licitação da história da Esplanada. Esses caras que são a favor da ciência, porque a ciência não tem lado, né, cara? Da forma que esses caras defendem, a ciência ela é uma chama, uma tocha que ilumina a verdade do mundo, né? O cientificismo, na verdade, é isso, é você colocar a ciência, atribuir a ela papéis que ela não tem, né? A ciência vai reger o mundo. Obviamente, isso não tem fundamento nenhum. Mas será que esses caras vão agora, então, começar uma campanha de ataque ao atual governo Lula por estar investindo 200 milhões em análise de sentimentos, sendo que eles disseram agora há pouco, até agora promoveram uma puta campanha, que análise não dá pra saber que emoção a pessoa tá sentindo, não dá pra saber não, o sentimento não existe e tal. Será que esses caras vão fazer isso de fato? Ó, não é porque eu sou metaforando aqui não, mas eu vou fazer uma análise, hein? Uma análise aqui meio profética, né? Meio profecia. Pela minha análise, esses caras não vão fazer absolutamente nada disso. Eles vão fazer uma baita ginástica mental, mandar um pera lá, veja bem, calma lá.
é análise das emoções, mas não é bem assim, não é nem toda, tem coisa nas análises de sentimentos e análise de emoção que não é pseudociência. Você vai ver esses caras fazendo isso, passando aquele pano gigantesco para não atacar, não chamar o governo Lula, enfim, não falar desse investimento em 200 milhões, tá certo? Para falar que isso é pseudociência. Mas o que você vai ver de nego falando isso agora não tá escrito. Ou, caso número 2, não vão falar nada, vão lá pro Twitter, vão bater em mim mais um pouquinho no Twitter e simplesmente não vai ser falado absolutamente nada sobre isso. Quer apostar quanto? Pode fazer aí, ó. Eu duvido que essa galera vai começar a atacar o atual governo, tá certo? O atual presidente Lula, cobrando ele, falando que ele tá investindo 200 milhões em pseudociência, que não existe análise de sentimentos, que não dá pra saber o que uma pessoa sentiu, não dá nem pela expressão facial, nem pelo gesto, nem pela palavra, isso aí é balela, isso é pseudociência. Eu duvido. Tá certo? Eu duvido que isso vai acontecer, que esses caras vão, em prol da ciência, começar a atacar o presidente Lula. Porque se eles começarem a fazer isso, eles passam a perder inscritos e seguidores. E como eles não vão atacar, isso tudo evidencia e mostra aquilo que eu já falei meses atrás no meu vídeo resposta ali de, se eu não me engano, mais de 2 horas, onde eu respondi todas as críticas e ataques feitos a mim, que eu falei, né? Essa galera não tá me atacando por causa de ciência, essa galera tá me atacando por causa de política. Eles me pintaram como sendo ali uma oposição política, um bolsonarista. Eu explico tudo lá no vídeo, mostro os prints, tá tudo lá no vídeo. Se você quiser mesmo ver a verdade sobre o caso, assista o vídeo, né? E eu falo que não tem nada a ver com ciência, eles não estão investigando cientificamente. Não, a questão ela é politicagem, tá certo? Ela é crescer a marca, crescer a audiência e ficar mais famoso, mais popular, é briga pelo status, né? E é uma estratégia que funcionou, colou, mas repito, não tem nada a ver com análise crítica científica, tá certo? É politicagem. Só que agora ficou difícil, porque o político que vocês admiram tá usando a mesma ciência que eu e tá investindo 200 milhões na ciência que eu explico aqui há quase 10 anos no YouTube, que vocês falam que é pseudociência. E aí, vocês que são o levante da ciência, vocês vão atacar o Lula? Eu duvido que vocês vão fazer um levante, um movimento e vão mover contas, gravando vídeos dizendo que é pseudo. Eu duvido, tá certo? Eu duvido muito que isso vai acontecer. A minha análise metafórica aqui é que vocês não vão fazer nada disso. Não. Ou no máximo vão dar uma desconversada. Não, a análise de sentimento que o Lula faz não é pseudociência, mas a do Metaforando é. Eu duvido, né? Mas enfim, mostrando a hipocrisia dessa galera, a mentira e o comprometimento. É sempre bom escancarar a mentira, a desonestidade desse pessoal que não tá comprometido com ciência, com mudança, com nada. Na prática, eles querem o quê? Fortalecer a audiência deles, fortalecer o lado político identitário, enfim, deles, na internet e farmar mais inscritos, mais views e mais likes. Não tem comprometimento nenhum com a ciência e nem com a melhora de ambiente nenhum, tá certo? Bom, pessoal, vou ficando por aqui, então. Esse era o nosso vídeo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, inscreva-se no canal, curta esse vídeo. Um grande abraço, a gente se vê então no próximo vídeo. Valeu!